Já imaginou acordar e simplesmente o clube do seu coração sumir? Simplesmente não existir mais? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui histórias de clubes que simplesmente faliram e fecharam as portas. E olha só, tem até clube que durante a gravação, durante o roteiro, enquanto eu tava fechando o roteiro desse vídeo, ressurgiu das cinzas e voltou às atividades. Melhor dizendo, vai voltar às atividades agora em 2024. Quer saber qual clube que eu tô falando? Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar qual clube que voltou às atividades no futebol. Primeira equipe que eu vou trazer aqui para vocês é o Grêmio Barueri, que teve seu auge nos meados ali dos anos 2000, foi campeão da segunda divisão paulista, teve o investimento forte da prefeitura de Barueri. E bom, em 2007 a equipe do Grêmio Barueri conseguiu acesso para a Série B, subindo da C para a segunda divisão. 2008 fez uma baita campanha na Série B e subiu para a primeira divisão do Brasileirão em 2009. E 2009 foi com certeza o melhor ano da sua história. Afinal, primeira vez que a equipe de Barueri disputou o Campeonato Brasileiro, não teve nenhum susto, questão de rebaixamento, ficou na 11ª posição no campeonato. Porém, o sonho do Barueri estava começando a virar pesadelo. Neste mesmo ano, em 2009, começou a ter brigas nos bastidores e a gestão do Grêmio Barueri se desentendeu com o prefeito da época de Barueri, com esse racha, com essa inimizade entre ambos. Os donos da equipe do Grêmio Barueri decidiram mudar para Presidente Prudente. Então a equipe do Grêmio passou a se chamar Grêmio Prudente e perdeu o investimento da prefeitura. Perdendo esse investimento da prefeitura do Barueri, aí que começou a dar caca. Em 2010, já no seu segundo ano da Série A equipe caiu, foi lanterna, péssima campanha e foi rebaixado para a Série B. 2011 foi rebaixado do Campeonato Paulista e com tantos problemas financeiros, a equipe que até então era Grêmio Prudente foi vendida para um grupo de empresários e o clube acabou retornando para a cidade de Barueri. Aqui não adiantou nada, porque a equipe continuou sendo rebaixada, foi rebaixado em 2011 na Série B, rebaixado em 2012 na Série C, até em 2013 chegar na Série D. E a mesma coisa vinha acontecendo também no Campeonato Paulista, até que em 2016 a equipe chegou na última divisão no Campeonato Paulista e também estava fundada em várias dívidas. E com tantos problemas financeiros, tantos problemas de gestão, o Grêmio Barueri ficou licenciado, ou seja, não participa mais de nenhum campeonato, nenhuma competição da Federação Paulista desde 2017. Próxima equipe que eu vou trazer aqui para vocês é o Mogi Mirim, que teve seu auge principalmente na década de 90, né? Onde em 93 teve o Carrossel Caipira, com Rivaldo, Leto, Valber como os grandes destaques. E a equipe sempre figurava ali no Campeonato Paulista, na Série B. E no comecinho ali dos anos 2010, né? 2012, 2013... 2014, teve várias boas campanhas no Campeonato Paulista. 2013 chegou à semifinal. Nesse período ali, a equipe também ficava entre a Série C e Série B, até que em 2015, com o rebaixamento da B para C, começou a queda do Mogi Mirim. No ano seguinte, em 2016, o Mogi Mirim caiu para a segunda divisão do Paulista e em 2017 já caiu novamente, indo para a terceira divisão do Campeonato Paulista. Neste mesmo ano, a equipe do Mogi Mirim até chegou a perder uma partida contra o Ipiranga no Brasileirão Série C por WO, justamente porque os jogadores entraram em greve por não receber o salário. Sendo assim, a equipe foi rebaixada da C para a Série D. E 2018 foi o último ano de atividades do Mogi Mirim. O estádio chegou a ser interditado pelos bombeiros. No Campeonato Paulista, Mogi caiu para a última divisão. E neste mesmo ano, o Mogi Mirim não conseguiu subir para a Série C. Estava na 4ª divisão. E desde então a equipe fechou as portas e não conseguiu voltar mais às atividades. Vamos agora para o México. Lembrando, eu vou trazer aqui equipes do mundo inteiro. E no México, uma equipe que também fechou as portas é do Jaguares, que ficou reconhecido principalmente aqui no Brasil por ter jogado a Libertadores 2011, chegou até a enfrentar o Internacional, a equipe foi até as quartas de final, tinha o Jackson Martinez como um dos seus atacantes, e foi uma equipe que foi constante na primeira divisão do futebol mexicano ali entre os anos 2000 até 2013. E aí em 2013, a história do Jaguares começa a mudar. O time era financiado pelo governo ali da região de Chiapas e começou a ter alguns problemas financeiros. Então um grupo de empresários compra o Jaguares, só que esse grupo que era dono do Jaguares também era dono do Querétaro, que na época, inclusive, até trouxe o Ronaldinho Gaúcho para a equipe mexicana ali pro Querétaro. E em 2014, o Querétaro chega a ser rebaixado para a segunda divisão mexicana. Como o grupo era dono do Jaguares e do Querétaro, eles fizeram uma manobra bizarra. E o Jaguares, que ainda estava na primeira divisão, simplesmente os donos ali do Jaguares, que também eram donos do Querétaro, falaram: ah, cara, o Querétaro tem muito mais torcida, leva mais gente pro estádio, tem mais tradição, então vamos
simplesmente colocar o Querétaro, que foi rebaixado para a segunda divisão, no lugar do Jaguares, que permaneceu na primeira divisão, e foi isso que eles fizeram, e essa manobra foi legal. Então eles simplesmente acabaram com o Jaguares, então o Jaguares não existe mais, o Querétaro comprou ali numa manobra jurídica que fizeram no lugar do Jaguares, justamente pro Querétaro permanecer na primeira divisão, e o Jaguares acabou ali. Até em 2015, 2016, 2017, houve uma tentativa de recriar o clube, se chamando Chiapas Jaguar, tentou voltar das cinzas para permanecer ali com as cores e com a tradição do clube, mas por questão financeira não foi longe o projeto não conseguiu se consolidar, e em 2017 o clube fechou as portas. E vindo agora deixar aquele recado esperto, vai ter a final da Europa League, final da Conference, jogos da Copa do Brasil, final da Champions, então você já sabe onde você vai fazer a sua fezinha, né? Onde você vai se divertir é na Betano. Vou deixar aqui o link para você poder se cadastrar e você poder ganhar até R$1.000 em bônus. É só se ligar no link que está aqui no comentário fixado. E lembrando, é para quem é maior de 18 anos e divirta-se com responsabilidade. É para usar aquele dinheiro que você usaria para entretenimento, para se divertir, para lazer. Beleza? Então tá dado o recado e bora continuar com o vídeo. E agora vamos subir para os Estados Unidos para falar do New York Cosmos, equipe norte-americana onde o Pelé jogou. Isso mesmo, o Pelé, depois que saiu aqui do Santos, foi jogar no futebol estadunidense para justamente promover o soccer para os americanos. E o Cosmos era o grande time naquele projeto que era a Liga NASL, que seria a Liga Norte-Americana de Futebol. Era uma liga muito fraca, que era quase praticamente amadora a liga. E aí, para promover o futebol nos Estados Unidos, que até então, na década de 70, já era disparado o esporte mais popular do mundo, alguns grupos ali de empresários chegaram numa conclusão de, se é popular no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos também pode pegar, né? O futebol também pode se tornar popular. E a ideia deles era atrair grandes estrelas do futebol mundial, tanto que o Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, depois o Cruyff, Neskins, o Romerito, o ídolo do Fluminense, todos esses caras chegaram a jogar ali no Cosmos, né? Na mesma época tinham outras equipes, como por exemplo a equipe de Toronto, que o Eusébio jogou lá, o Los Angeles Aztecs também teve ali, o Cruyff jogou naquela equipe, o George Best chegou a jogar na NASL, então tinham estrelas espalhadas por toda a liga. O Cosmos chegou a ser campeão algumas vezes, era realmente o carro-chefe ali daquela liga, justamente por ter o Pelé, né? No começo até teve sucesso a liga, atraindo grandes públicos, né? O Cosmos se tornou realmente uma equipe famosa, tinha até o slogan de a melhor equipe do mundo, né? Aquelas coisas que o americano faz, né? Só que na década de 80 começou a ter uma queda abrupta em termos de audiência na televisão, em termos de investimento dos patrocinadores, o público dos estádios também começou a cair, e aí a NASL fechou as portas, faliu em 85 e, consequentemente, acabou as atividades de todos os clubes que pertenciam à liga, porque lá nos Estados Unidos é assim, é um sistema de franquias e o dono de cada time também é o dono da liga, então se a liga fecha as portas, todos os times que pertencem à liga também fecham as portas consequentemente. Então por isso que o Cosmos acabou naquela época. Porém, muito tempo depois, em 2011, a North American Soccer volta às atividades para tentar competir com a Major League Soccer, que já vinha sido que já estava consolidada, né, já fortalecida financeiramente. A NASL tentou voltar para competir com eles, voltou sendo uma espécie de, como se fosse segunda divisão do futebol dos Estados Unidos, e consequentemente o Cosmos voltou. Só que o projeto novamente não deu certo, afundou, durou até 2017. Cosmos fechou as portas novamente. Teve um projeto chamado National Independent Soccer Association, que seria uma liga ali, basicamente, que veio a substituir a NASL. Só que o Cosmos só jogou um ano nessa liga, então desde 2020 o Cosmos não joga mais, está ali com as portas fechadas. E é uma pena, né? Porque é uma marca, por ter tido ali o Pelé, Beckenbauer e tantos grandes craques, uma marca que poderia estar pelo menos aí na USL, que é uma espécie de segunda divisão ali do futebol dos Estados Unidos. E agora vamos para o futebol da Ásia, trazendo primeiro aqui o Liaoning, que é uma equipe tradicional lá da China que fechou as portas. E eu trouxe aqui o Liaoning justamente porque foi uma equipe que foi campeã da Champions League asiática no comecinho dos anos 90. Teve seu auge ali durante os anos 90, depois virou uma equipe de segunda divisão, uma equipe mediana do futebol chinês. E aí, por conta da crise sanitária, por conta também da regra em que os clubes não poderiam ter mais a empresa no nome do clube, e também por conta da taxação da ditadura chinesa, né, juntando todos esses fatores, a equipe fechou as portas ali em 2020. E o mesmo aconteceu com Jiangsu Suning, que foi campeão chinês em 2020,
Tinha lá o Miranda, Alex Teixeira, o Éder. A equipe foi campeã do futebol chinês em um ano e no ano seguinte fechou as portas. Pelos mesmos motivos que eu falei do Liaoning, por conta da crise sanitária, a junção disso tudo, né? Taxação da ditadura chinesa ali, uma taxação alta para contratar grandes jogadores, por conta também da regra dos clubes não poderem ter mais o nome da empresa no nome do time, e por outros fatores, o Jiangsu, Liaoning e várias outras equipes, são um total de 21 equipes chinesas, fecharam as portas e quebraram ali durante a crise sanitária em 2020 e 2021. Um outro exemplo é o Tianjin Tianhai, que é uma equipe em que o Alexandre Pato jogou, que o Vanderlei Luxemburgo, o Cannavaro foram treinadores. Só que esse problema do futebol chinês ainda não acabou. O Dalian, uma das equipes mais tradicionais do futebol chinês, que teve muito sucesso durante a década de 90, é o maior campeão chinês ao lado do Guangzhou, com 8 títulos chineses. O Dalian também fechou suas portas e faliu agora em 2024. Saindo da Ásia, indo para o futebol europeu, a Amsterdã FC é a primeira equipe que eu trago aqui como exemplo. A equipe holandesa foi criada em 72 após uma fusão de 4 equipes. Blauw-Wit, DWS, que foi campeão da Eredivisie na década de 60, De Volleyball-Dickers, desculpa se eu falei o nome errado, e o BVC Amsterdã. Essas 4 equipes se uniram e criaram o Amsterdã FC. E a ideia de ter criado essa equipe era de ser o grande arquirrival do Ajax, que já fazia sucesso ali na década de 70. Porém, o plano falhou miseravelmente. A equipe do Amsterdã durou apenas 10 anos. Em 72, no ano de sua fundação, o Amsterdã estava na primeira divisão do campeonato holandês, porém ali no final da década de 70 caiu para a segunda divisão. Em 82, a equipe, por crise financeira e não conseguir se manter financeiramente, fechou as portas. Vamos agora para a Ucrânia para falar do Dnipro, que durante a União Soviética foi uma das equipes mais tradicionais, foi 2 vezes campeão no Campeonato Soviético, campeão também da Copa da União Soviética, que a equipe do Dnipro chegou 2 vezes nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. E a equipe do Dnipro continuou sendo competitiva mesmo após o término da União Soviética e início da independência da Ucrânia. A equipe do Dnipro chegou a ser campeão da Copa da Ucrânia, chegou a várias vezes disputar o título ucraniano, e um dos seus maiores feitos foi na Europa League em 2013, 2014. A equipe do Dnipro foi vice-campeão, perdendo o título da Europa League para o Sevilha. Porém, a partir de 2016 começou o pesadelo para os torcedores do Dnipro. O empresário milionário Ihor Kolomiisky, que era até então dono do Dnipro, simplesmente saiu do clube e deixou o Dnipro com uma crise financeira gravíssima, com várias dívidas, os jogadores pararam de receber, e assim a Federação Ucraniana aplicou sanções pesadas ao clube. Consequentemente, Dnipro caiu para a segunda divisão na temporada 2016-2017, as dívidas iam se acumulando, as sanções ficando cada vez mais pesadas, até que não teve mais como o Dnipro continuar com as atividades. O clube fechou as portas completamente e desde então, desde 2019, não existe mais a equipe do Dnipro. E o último clube que eu vou trazer para vocês é um clube que estava falido, estava nas cinzas e ressurgiu agora em 2024, que é o Chievo Verona. A equipe do Chievo Verona teve seu auge ali nos anos 2000, chegou até a ficar em 4º lugar no campeonato italiano. É uma equipe que se mantinha ali no meio de tabela, porém em 2018, 2019, a equipe do Chievo caiu para a Série B e aí começou o pesadelo. A equipe do Chievo começou a entrar numa gravíssima crise financeira. Em 2021, o Chievo foi expulso da Série B pela Federação Italiana por não ter viabilidade financeira de permanecer na competição, caiu para a Série D, que é a última divisão profissional. Nem na 4ª divisão o Chievo conseguiu se manter financeiramente e assim o clube fechou as portas. Só que o Sérgio Pellissier, ex-capitão do Chievo, jogou toda a sua carreira na equipe italiana, comprou o Clivense por 300 mil euros, uma pequena equipe italiana ali da região de Verona, passará a usufruir do nome do Chievo e vai transformar o Clivense no Chievo. Basicamente é isso que vai acontecer. Voltará na 4ª divisão, na Série D, e assim a equipe do Chievo voltará às atividades. Tem alguns clubes que talvez você deve estar se perguntando: pô, Eduardo, faltou o Wimbledon, faltou o Salzburg, que Red Bull comprou e aí o clube fechou as portas. Esses clubes, por mais que, digamos, no papel fecharam as portas, eles acabaram retornando depois, sendo fundado até pelos próprios torcedores. Então hoje nós temos aí o Wimbledon de volta, temos a equipe do Salzburg de volta, a equipe do Parma também chegou a fechar as portas e retornou. Então tem uma série de equipes que no papel chegou a fechar e não existir mais. É basicamente o mesmo clube. Então por isso que esses clubes não estão aqui no vídeo. Foi mais um vídeo do Futebol Evoluciona. Se você ficou até o final, é porque você gostou, então deixa o like, dá essa moral aí, dá o joinha,
não vai cair teu dedo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para receber mais vídeos de curiosidades e análises do mundo do futebol. Vou deixar outro vídeo aqui do Futebol Revoluciona para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima, valeu!